Olá, amados, graça e paz. A palavra nos diz: não erreis, né? Nos fala do espírito mundano, o espírito de divisão, né? O espírito do esfriamento, do amor, do qual temos contemplado, né? Da qual tudo que está escrito se cumpre, devido à imparcialidade do nosso Senhor, que permitiu por um tempo, né, para que houvesse o governo segundo, para que não possa declarar que ele é parcial, né? Assim, ele permite para que um tempo, a Bíblia diz que eles venceriam até mesmo os santos, né? Aqueles que perseveram segundo aquele que é santo, né? Segundo o seu direcionamento. Mas que então chegaria o tempo de indignação, o tempo de ira, onde a ira do Cordeiro, do qual ele se ira, fecha a porta, apresenta-se o galardão para aqueles que perseveraram, segundo aquilo que dele não se permite zombar, né? Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim, ele tudo opera e executa, e cabe àqueles que perseveram segundo aquele que é do alto, que não se amoldaram segundo aquilo que é terreno, mas que perseverou segundo o espírito reto e inabalável, do qual não nos justificamos. Ele é aquele que nos justifica. Só há um justo, um elo da perfeição, um íntegro e um sincero, da qual só conseguimos perseverar sendo seus imitadores segundo o seu espírito, né? E mesmo assim ainda se tropeça em algum ponto, mas pela graça sois justificados. Mas segundo a lei, aquele que se tropeça em vários pontos está cometido desobedecer a todos os mandamentos, por isso não é cumpridor dos mandamentos, está sobre maldição. Maldito aquele que é pendurado no madeiro, né? Tanto pecadores como escarnecedores, que são aqueles que retrocederam. E cabe a nós sempre estar segundo o espírito reto. Não erreis. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Aqueles que invocam o mundo dos mortos estão como pecadores, não herdarão o reino dos céus. Os afeminados, aqueles que se envolvem nas imoralidades, nas orgias sexuais, se não se arrependerem, não herdarão o reino dos céus. Arrepender e perseverar com nova atitude, nascer de novo como nova criatura e obedecer o Espírito Santo, né? Os bruxos, os feiticeiros, não herdarão o reino dos céus. Os incrédulos, mentirosos, está escrito, né? A palavra se cumpre. Tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Nem mesmo uma vírgula, um ponto desta profecia, céu e terra passarão, mas nada do que está escrito se passa. Aonde falamos da segunda morte, aonde aqueles que não vencerão por estarem perseverando segundo o espírito do erro, aonde ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Aonde a palavra diz que estarão como nus diante dele. Ele dirá: amigo, onde estão as suas vestes nupciais? As vestes não é em relação a essa vestimenta da qual vestimos, mas são as obras produzidas, que é o linho fino, o linho da justiça. Aqueles que produzirem as boas obras através daquele que é justo, né, estarão vestidos diante dele. Mas aqueles que são segundo a injustiça, que não se consegue produzir através de nenhum ser humano, né? Somente através do único mediador, aquele que veio do alto e novamente foi ao alto dos céus, o único que pode nos vestir
nessas roupas de justiça segundo as obras. E aqueles que estão segundo a injustiça estarão nu diante dele, aonde não se consegue se justificar. Por isso ele diz: vós sois presunçosos, sois amantes de si mesmo, porque não amam a si mesmo, amam somente aquilo que lhe é próprio, que lhe agrada, e ainda desencaminha a muitos, né? Da qual temos que negar a nossa própria vida por amor de muitos. Temos que utilizar do Espírito que nos concede ousadia e não covardia, e jamais aceitar aquilo que é mentiroso, aquilo que vem da parte do enganador. Estamos aqui para destruir tudo aquilo que não seja a mensagem da cruz, para aborrecer, para que aqueles que assim perseveram arrependam de seus maus caminhos, porque sabem que estão ensinando uma vã doutrina, da qual a função do ladrão que eles estão seguindo é enganar a muitos, que irão para o mesmo lugar aqueles que derem ouvido aos enganadores, aqueles que cultuam estátuas de imagens, aqueles que fazem da casa de comércio, bajuladores, obstinados pelo sucesso, enganadores, utilizam a fragilidade de alguns que não têm ainda o conhecimento para interesse próprio, né? Para tudo que é interesse próprio. Por isso Jesus já dizia naquela época: cautelai-vos do fermento dos fariseus, aqueles que querem passar como que mestres. Só há um mestre de agora em diante, todo aquele que o seguir, ninguém é melhor do que seu mestre. Devemos ensinar sempre a seguir o único mestre, a ouvir aquilo que o Espírito Santo diz e perseverar dia após dia. E assim estais atentos, vigilantes, e perseverai em mais um dia segundo aquele que é do alto. Fugis de tudo aquilo que vem para distanciar do único mediador, que é Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.